Leitura do livro O Andar no Espírito, o Andar no Poder, o papel vital da oração em línguas. Profecias. Aquele que obedece a mim e ouve a minha voz são aqueles que eu levarei de glória em glória. Mas lembre-se, seu tempo não é medido da maneira que eu o meço, porque o meu tempo é eterno. Esperarei quando for necessário, mas seu tempo será colocado dentro de um breve espaço de tempo, de homens e mulheres. Algumas vezes houve aqueles que passaram suas vidas em oração e outros que ceifaram do seu trabalho. Mas à medida que você deseja ver minha glória, mesmo durante o breve tempo de sua vida, eu moverei desta maneira. A intensidade de me buscar é como você me libera. Capítulo 6. A fonte de revelação de Paulo. O apóstolo Paulo recebeu de Deus o plano para a fundação da igreja primitiva. Este plano inclui os dons, as fundações e as operações do Espírito Santo, que já vimos listada em 1 Coríntios capítulo 12. A extensão da revelação de Paulo. Ao estudar as epístolas de Paulo, fico admirado de ver a extensão de detalhes que Deus revelou para o seu espírito, visando a estrutura fundamental completa da igreja. Torna-se óbvio que toda a revelação que Paulo recebeu é tão poderosa e detalhada quanto a que Moisés recebeu no Monte Sinai, quando Deus deu a lei a Israel. A revelação dada a Moisés ao permanecer na presença de Deus incluía não somente os 10 mandamentos, mas a complexidade da lei em todos os minúcias de detalhes, além da sua direção. Com exceção de Jesus, Paulo, indubitavelmente, recebeu mais revelação direta de Deus do que qualquer outro homem desde Moisés. Uma vez que percebi isso, fiquei fascinado com a busca em descobrir a fonte de revelação de Paulo. Encontrei a resposta no livro de 1 Coríntios. Agora, quero mostrar a você como desvendar esta mesma fonte para receber tudo de bom que Deus planejou para a sua vida. Veja, Paulo não recebeu revelação simplesmente porque era um apóstolo. Ele recebeu revelação porque decidiu por si mesmo entrar em Deus o máximo que o podia, para receber tudo o que Deus tinha para ele. Jesus disse, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus, capítulo 22, verso 14. Aqueles que são chamados, são escolhidos, tomam a mesma decisão de Paulo. A definição de Paulo do cristão carnal. Subtítulo. O livro inteiro de 1 Coríntios foi escrito para cristãos que se alimentam somente de leite e não de alimento sólido da palavra. Paulo classificou esse tipo de cristão como carnal. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 1 ao 2. Paulo estava dizendo para os coríntios, veja, existem muitas coisas que eu quero lhe dizer, mas não posso. Vocês são carnais, vocês ainda não são capazes de suportar o alimento sólido da palavra. Então, Paulo continuou a escrever o livro inteiro sobre o que ele rotula como uma mente carnal, uma mente ainda incapaz de receber, discernir e entender assuntos espirituais. É alarmante a pequena quantidade de pregadores na igreja que verdadeiramente entendem ou se alimentam do, entre aspas, leite de 1 Coríntios. Não é espantoso que a igreja ande em tão pouco poder de Deus e que o mundo olhe para a maioria dos crentes sem encontrar respostas para suas necessidades? Então, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 3, Paulo definiu o que constituiu a carnalidade. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Em outras palavras, Paulo estava dizendo, será que não estão andando como meros homens naturais, em vez de andarem como aqueles que receberam o poder de Deus em uma nova natureza? Não é necessário ser um cristão muito espiritual para entender que se contendas, ciúmes e divisões existem entre um grupo de pessoas, elas andam como homens carnais. Não acusaria alguém que andasse em ciúme e contenda de ser carnal. Certa vez, Deus me disse, não ofenda as pessoas e nem as destrua sobre qualquer circunstância. É interessante que para o nosso Pai Celestial, o que as pessoas nos fazem parece ser irrelevante. Ele simplesmente diz, não as ofenda. Quanto mais eu tento conhecer a Deus, mais eu descubro que Ele
quer que seu amor, descrito em 1 Coríntios capítulo 13, seja cumprido em mim. Isto inclui não me ressentir do mal e não levar em conta o mal feito para mim. Eu também estou descobrindo que quanto mais eu entro no âmbito de 1 Coríntios capítulo 13, amor, mais paz, confiança e segurança em meu Pai eu experimento. Se nós estivermos cheios de ciúme e contenda, a palavra nos rotula como carnais. Mas se nós começarmos a andar no grau máximo de amor e a dizer, eu não ofenderei outra pessoa, o mundo nos taxa de excêntricos e por isso que nós devemos somente querer agradar a Jesus. O mundo não nos apoiará no dia do ajuste de conta. Nós estaremos sozinhos diante de Jesus, responsáveis pelas nossas próprias ações. Então, Paulo rotulou o ciúme e a contenda como carnalidade. Eu consigo entender isso. Quanto mais gentis formos com as pessoas, mais deixaremos Deus amá-las através de nós, e mais a sua presença se torna verdadeira em nós. Entretanto, veja algo mais que Paulo rotulou como carnal em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4 e 5. Ele disse que somos carnais se seguirmos a homens. Meu Deus. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem? Creste. E isto foste o Senhor concedeu a cada um. Em outras palavras, Paulo está dizendo no versículo 5, Deus nos deu nosso ministério e por causa desse ministério você acreditou na salvação, mas ele deu a cada um ministério. Então, no versículo 6, Paulo continua dizendo, eu plantei, você recebeu a salvação através do meu ministério. Apolo regou, ele veio para instruir você. Mas o crescimento veio de Deus. Somente Deus pode dar o crescimento, subtítulo. Paulo estava tentando desviar a atenção da igreja de Coríntios do ministério de homens e focar o ministério no Espírito Santo dentro deles. O único ministério que podia verdadeiramente transformar suas vidas e levá-las a andar nos princípios bíblicos os quais estavam recebendo de seus mestres. Perceba a terminologia que Paulo usou quando disse eu plantei. Ele estava falando de seu apostolado, seu próprio dom recebido de Deus. Ele foi o precursor do fundamento original para os coríntios. Então Paulo estava dizendo, eu vim para você nascer de novo. Eu plantei você no reino de Deus. Mais tarde, enviei Apolo e ele regou sua vida, lhe ensinando sobre a fé e a herança em Deus. Mas quem somos nós, senão homens dos quais você ouviu o evangelho? Eu não posso curar você. Eu só tenho o meu dom de Deus. Eu só posso pregar a salvação e lhe apresentar a cura. Mas Deus é o único que salva, cura você. Embora eu semeasse e Apolo regasse, é Deus quem deve vir e operar dentro de você para lhe dar o crescimento. Então, Paulo continuou no livro todo de Coríntios, descrevendo muitos princípios espirituais que nos tirarão da carnalidade. Se os aplicarmos em nossas vidas, ele lidou com assuntos importantes, tais como irmãos em Cristo, processando uns aos outros, problemas matrimoniais, as obras, a unção da igreja, o andar no amor de Deus, o ressuscitar os mortos e as questões da Santa Ceia. Embora todos esses assuntos se enquadrem na categoria de leite da palavra, eles ainda têm de ser discernidos espiritualmente. Em essência, Paulo estava dizendo todo o que nós pregadores devemos fazer é expor estes princípios básicos que estão designados para tirar você da carnalidade. Mas se você não permitir que o ministério do Espírito Santo transforme você de acordo com os princípios que está ouvindo, não podemos fazer nada. E onde nosso ministério se acaba? Você é o edifício de Deus. Subtítulo. Então, em 1 Coríntios capítulo 3, do verso 7 ao 11, Paulo diz, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá
o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus, sois vós, segundo a graça de Deus, que me foi dada. Lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E o que você é? Uma pedra viva numa vasta estrutura espiritual chamada de edifício de Deus. E como pedra viva, você é chamado para cumprir um ministério único, como um colaborador do corpo de Cristo, sempre edificado no fundamento que Paulo lançou, como um prudente construtor. A revelação de Jesus Cristo é e este crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Então, onde acaba o meu ministério como um ministro do Evangelho e o ministério do Espírito Santo começa? Bem, eu posso instruir você sobre sua herança em Deus. Eu posso lhe dar uma palavra de sabedoria, casualmente, ou uma palavra de conhecimento conforme a vontade do Espírito. Posso ensinar você sobre fé, amor e unção de Deus. Mas não posso lhe dar a unção e equipar você para o seu chamado individual. Como uma pedra viva no edifício de Deus, você terá que ir a Ele para receber aquilo que nenhum homem pode lhe dar. É o Espírito Santo, o seu envolvimento pessoal dentro de você, que traz o crescimento. E digo mais, você não pode passar tempo orando no Espírito Santo sem orar o plano de Deus e avançar, ficando mais bem equipado para sua construção como uma pedra viva no seu edifício. Meu ministério acaba ao lhe dar conhecimento. Eu posso semear em você o reino e regar você com instrução, mas não posso lhe dar o crescimento. Somente Deus pode lhe dar isso. Esta é a razão pela qual Paulo falou aos Coríntios: recebi graça de Deus para ser o construtor, recebi um ministério de Deus e lancei o fundamento de Jesus Cristo crucificado. Você precisa saber que, conforme você responde ao chamado de Deus e cumpre o seu ministério, não existe outro fundamento além daquele que tenho ensinado. Quando sua vida toma forma e você faz a sua contribuição para o corpo, você se torna um acréscimo, uma outra camada no edifício de Deus. Mas é melhor você estar atento na maneira como construirá sobre o fundamento que eu já lhe preguei. Porque cumprir seu ministério de uma maneira que somente produz madeira, feno ou palha, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12, por que você faria isso quando você pode ir à fonte? Subtítulo: Descobrindo a fonte de revelação de Paulo. Paulo não teria chamado aqueles cristãos de carnais se não tivesse sido capaz de lhe mostrar um jeito diferente do estado carnal. Não teria feito bem algum a Paulo repreender os crentes por seguirem a homens em vez de Deus, a menos que ele lhe mostrasse como entrar pessoalmente na presença de Deus para ser transformado e para receber o crescimento de Deus. Então, no segundo capítulo de 1 Coríntios, Paulo revelou a sua fonte de revelação e de um andar cristão de poder, fora da carnalidade, ciúmes e contenda. Lembre-se, aquele livro é dirigido à mente carnal do cristão imaturo. Paulo quis que o cristão imaturo aprendesse como desvendar a mesma fonte de revelação que ele tinha descoberto. Ele queria encorajar os coríntios a levar o seu cristianismo além do andar dos sentidos carnais, mas um relacionamento vital com Deus. Paulo estava dizendo: eu posso revelar a você a fonte de onde eu recebi o entendimento deste ministério divino. Se você conseguir entender o que eu lhe digo, você não tem que permanecer carnal. Bem, pessoalmente, eu não quero permanecer carnal.
Eu quero me manter num lugar de humildade, onde eu seja qualificado para ser ensinado por Paulo. Se eu conseguir pular dentro do mesmo rio espiritual que ele frequentemente para receber revelação, eu quero fazer o mesmo. Porque o ministro só pode me dar um limite. Eles não podem me dar uma unção. Eles não podem me dar o meu chamado. Eles podem me ensinar sobre fé, sobre a alegria e a paz, mas eles não podem me dar aqueles tesouros espirituais. É Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo, quem deu todos os dons a quem é tudo em todos. Então, vou descobrir a mesma fonte a que Paulo foi e aprender como permitir que Deus me transforme de acordo com a palavra que eu fui ensinado. Vou voltar para o segundo capítulo de 1 Coríntios e vou fundo. A fonte de Paulo é revelada. Subtítulo: Vamos descobrir a fonte da revelação de Paulo. Assim, poderemos receber de Deus o que nenhum homem pode nos dar. Note o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2, verso 27 e 8. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Quando Paulo fala sobre um mistério, ele usa o mesmo termo usado pelo lendário detetive Sprague Hall. Quando Hall descobria um mistério, fazia isso, encontrando pistas isoladas, ocultas, aos olhos de um observador qualquer. Então ele as punha juntas de tal maneira, chegando a uma conclusão correta. No caso do plano de Deus para a redenção, foi necessário para que a cruz estivesse escondida em Deus como um mistério. Não era como se as pistas não existissem, elas estavam dispersas em todo o Antigo Testamento. No entanto, elas não eram óbvias o suficiente para descobrir o mistério de Cristo crucificado. Por quê? Porque se os príncipes deste mundo houvessem conhecido esse mistério, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. E era necessário que Jesus morresse e ressuscitasse. É por isso que Paulo disse o que está escrito no versículo 9 sobre os santos do Antigo Testamento. Mas como está escrito, nem olho viram, nem ouvido ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, algo incrível aconteceu entre os versículos 9 e 10. A mudança de aliança. Olha o que 1 Coríntios 2, 10 e 11 diz. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Os versículos 8 e 9 falam de Jesus Cristo crucificado. Então, no versículo 10, o Espírito Santo é dado à igreja. A mudança de aliança foi feita. É nesta hora que Paulo começa a revelar sua fonte de revelação. Agora que Jesus morreu pelo pecado de cada pessoa, Paulo explica que Deus quer que cada um saiba o que uma vez foi escondido. Estes mistérios estão liberados agora em total revelação para a igreja. Estão disponíveis a cada crente que se entrega ao Espírito Santo. É isso que o versículo 12 diz. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conhecêssemos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito Santo veio diretamente do céu para resolver o maior mistério de todos os tempos. Sua missão é de pegar a sabedoria de Deus, a mesma que foi escondida em Deus com um mistério antes da fundação do mundo, e revelá-la a nós. Os santos do Antigo Testamento só receberam olhadelas dessa sabedoria escondida, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada.
investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicada pelo Espírito Santo de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiam. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviados do céu, vos pregam o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 9 ao 12. Mas através do ministério do Espírito Santo, Deus revelou propositalmente os mistérios da sua sabedoria. E cada um de nós que cremos em Jesus, Hebreus capítulo 8, versículo 11, diz que debaixo da nova aliança podemos ser ensinados diretamente pelo Espírito Santo a respeito dos assuntos espirituais. E não nos ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Esse versículo destaca a diferença entre o relacionamento de Deus com Israel, como uma nação debaixo da lei, e o seu relacionamento conosco, que recebemos o Espírito Santo. A lei consistia dos 10 mandamentos, inúmeras ordens e os sacrifícios de sangue. Debaixo da antiga aliança, as pessoas não tinham uma natureza recriada de novo nascimento. E já que é impossível para um homem morto espiritualmente conhecer Deus, todos tinham de ser ensinados a conhecer Deus através da lei e dos sacrifícios. Mas agora podemos conhecer Deus do menor ao maior, porque ele escreveu suas leis em nosso coração e as colocou em nossa mente. Ele nos deu a mesma fonte de revelação que deu a Paulo, o Espírito Santo, que prescruta as profundezas de Deus com a intenção de revelá-la a nós. A conexão entre as línguas e a revelação. Subtítulo. Mas o que Paulo fez de tão diferente de qualquer outra pessoa que tenha sido cheia com o Espírito Santo naqueles dias? Outros apóstolos foram chamados. Eles tinham o mesmo Espírito Santo, o que fez com que Paulo fosse mais equipado e tivesse mais acesso à revelação do que qualquer outro homem vivo. Por estudar e meditar em todas as epístolas de Paulo, eu encontrei uma conexão comum entre a revelação entendida e estabelecida em sua vida e algo que ele fez. Paulo fez estas declarações chaves em 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 18. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Bem, espere um pouco, Paulo. Vamos pegar todos os coríntios e fazer uma pesquisa. Oi, senhor Coríntios. Quanto você tem orado em línguas? Enquanto vou ao trabalho, no meu camelo. Tudo bem? E você, senhora? Coríntias. Bem, eu oro enquanto tiro o pão do forno. É mesmo? Paulo provavelmente nunca fez esta pergunta. No entanto, ele podia dizer com razão: dou graças a Deus, porque oro nesta língua sobrenatural de edificação, que abrange toda a revelação de Jesus Cristo, mais do que todos vós. Você acha que foi uma coincidência que primeiro Paulo operou com mais revelação do que qualquer outro aqueles dias? E segundo, ele orou em língua para sua edificação pessoal mais do que qualquer outra pessoa? Cheio do Espírito Santo na igreja de Coríntios? Não. Eu não posso lhe garantir que não foi uma coincidência. Existe uma conexão espiritual entre as línguas e a revelação. Como já disse antes, as línguas são a linha divisória entre aqueles que andam nos milagres e aqueles que não andam. Isto também parece ser uma linha divisória para o recebimento da revelação. Paulo orou em línguas mais do que qualquer outro homem, mulher ou criança na igreja de Coríntios, provavelmente mais do que qualquer outro homem vivo na igreja daqueles dias. E Paulo foi responsável por 3/4 da revelação contida no Novo Testamento, que consistiu a fundação da igreja. Onde foi que Paulo encontrou tamanha revelação? Bem, o que você acha que ele estava fazendo enquanto andava pelo deserto, de cidade em cidade? O que ele usava para preencher seus dias durante aquelas longas horas de viagem? Ele passava hora após horas, comunicando os mistérios de Cristo perante Deus. E Deus respondia às suas orações, trazendo a ele a plenitude do seu chamado de apóstolo para os gentios, à medida que fazia com que a revelação de Cristo nascesse em seu espírito.
tanto que Paulo regou toda a fundação da igreja primitiva. Eu posso até imaginá-lo descendo uma estrada poeirenta, orando em línguas, e o seu motorista de camelo perguntando: "O que você disse, Paulo?" Paulo responde: "Não estou falando." Então, à noite, Paulo arma sua tenda e dorme. De repente, ele é acordado. O Espírito Santo começa a revelar outros mistérios a ele. Ele pega a sua pena de escrever e a tinta para redigir uma carta a uma das igrejas o mais rápido possível. Deus teve tanta consideração pelas cartas que ele fez parte permanente de sua palavra. Ela nos chama de epístolas de Paulo. Estão contidas naquelas epístolas os segredos divinos, os mistérios que uma vez estavam escondidos em Deus, mas agora estão gravadas naquelas Bíblias que está na estante da sua casa. O Espírito Santo revelou a Paulo aqueles mistérios do Evangelho como um apóstolo nascido fora do tempo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8. Ele não foi ensinado como os outros 12, que tiveram comunhão pessoal com Jesus Cristo. O que ele recebeu de Deus veio diretamente por revelação. Depois de 15 anos, Paulo conferiu com aqueles que foram feitos apóstolo antes dele. Mais tarde, ele disse: "Eles nada me acrescentaram. Pelo contrário, parece que o apostolado do ministério para os gentios foi confiado a mim." Gálatas capítulo 2, versículos 6 e 7. Falando os mistérios divinos, a conexão espiritual entre orar em línguas e a revelação está no entendimento da palavra mistério. Para nos ajudar a entender esta conexão, Paulo mencionou esta palavra 3 vezes entre o capítulo 2 e 14 de 1 Coríntios. Nós já lemos a primeira vez que essa palavra menciona em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. A segunda vez que Paulo menciona mistério é em 1 Coríntios capítulo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiro dos ministérios de Deus. Então, na mesma carta que Paulo disse à igreja de Coríntios que ele era agradecido por falar mais em línguas do que todos eles, ele também declarou que havia sido feito despenseiro dos mistérios de Deus. Um despenseiro é um administrador. Naquele tempo, um homem rico contratava um despenseiro para administrar sua riqueza e seus bens. O despenseiro protegia os bens contra o desperdício, o mau uso e o roubo. Para que Paulo pudesse ser um bom despenseiro dos mistérios de Deus, ele teria que protegê-lo da infiltração, da falsa doutrina, da lei, do ódio de Satanás pela igreja, e etc. Como Paulo fez isso? Deixando o Espírito Santo orar esses mistérios através dele, hora após hora, em línguas. Ele sabia que isso iria afetar seu conhecimento espiritual da revelação de Cristo para a igreja. A terceira vez que ministérios é mencionado é em 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. Pois quem fala em mistério, em outra língua, não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistério. Note que no momento em que você começa a orar em línguas, você se coloca no Espírito. O Espírito Santo ultrapassa a sua carne, mente e intelecto, indo diretamente ao seu espírito. Lá, ele começa a criar aquela linguagem sobrenatural, assim que você abre sua boca e começa a falar os mistérios de Deus. Mas de quais mistérios Paulo está falando neste versículo? Bem, a palavra mistérios significa, basicamente, segredos divinos. Estes segredos divinos não são do tipo que nunca podem ser contados. Pelo contrário, eles são segredos que estão escondidos no interior de Deus e foram feitas acessíveis a nós pelo sangue de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. W.E. Vine, em seu escrito, Dicionário Explicativo das Palavras do Novo Testamento, dá uma outra boa definição bíblica para estes mistérios. Aquilo que, estando fora do âmbito da compreensão natural, pode ser conhecida apenas através da revelação divina, e é conhecido somente àqueles que são iluminados pelo seu Espírito. Suponha que você tenha passado 8 horas orando no Espírito Santo, falando mistérios que estão fora do âmbito da compreensão natural e que pode ser conhecido somente pela revelação divina aos iluminados pelo Espírito Santo.
Eu posso lhe dizer isso sobre estes mistérios que você está orando, certamente não são para os benefícios de Deus. Será que você pode ir ao ouvido de Deus e falar-lhe algum profundo segredo espiritual que ele não conheça? Pelo menos por 2 milênios antes que você chegar a este planeta? É claro que não. Então, se estes mistérios não são para o benefício de Deus, eles só podem ser para o nosso. Portanto, orar em línguas deve ser como qualquer outro tipo de oração criada por Deus para ser respondida, tanto quanto a poderosa oração de fé que move montes. João capítulo 16, no verso 13, diz: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo é o intermediário entre nós e Jesus. E ele somente fará o que ele ouve. Sua missão, como Espírito da verdade, é glorificar a Jesus, recebendo a verdade dele e então transferir estes mistérios de Cristo ao seu entendimento a nós, através da linguagem sobrenatural de línguas. Também está escrito em Hebreus 7:25 que Jesus, nosso sumo sacerdote, vive sempre para interceder por nós. Então, o Espírito Santo ouve a intercessão que Jesus está fazendo por nós e derrama esta mesma intercessão em nosso espírito, enquanto oramos em línguas. O que mais podemos saber sobre esses mistérios ou segredos divinos? Que 1 Coríntios 14:2 diz que falamos enquanto oramos no Espírito. Eu meditei, orei e estudei na minha busca para descobrir o que estes versículos significam. Eu descobri que a palavra mistério neste versículo é exatamente a mesma palavra grega usada para o mistério escondido, que estão agora disponível a nós através do mistério do Espírito Santo na dispensação da graça. Fiquei maravilhado. Perguntei, Senhor, você quer dizer que os mistérios, uma vez escondido em você, desde que o mundo começasse, são os mesmos mistérios com os quais eu penetro no trono da graça todas as vezes que eu oro em língua? O Senhor disse, você entendeu. É por isso que a sua fé aumenta todas as vezes que você ora em língua. Você não recebe uma palpável carga elétrica por falar muitas sílabas ao ar. A razão pela qual você é edificado é porque você está falando os mesmos mistérios que Paulo escreveu. O mistério da cura, o mistério da justiça, o mistério da redenção. Você está falando tais mistérios diante do trono da graça de Deus, responde como qualquer outra oração. Veja, a palavra línguas é uma palavra bíblica antiga para dizer linguagem. A linguagem do Espírito Santo é como qualquer outra linguagem, pois carrega em si pensamentos, expressões e frases inteiras. Na realidade, a linguagem dele é mais articulada que muitas outras criadas por homens na face da terra. Deus usa esta linguagem de edificação para aumentar o nosso entendimento espiritual a respeito dos mistérios de tudo o que Jesus Cristo e a esperança da glória é em você. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Quando o Espírito Santo é capaz de expressar estes mistérios através do seu Espírito, um dia eles se manifestarão em seu entendimento. As línguas liberam literalmente o Espírito Santo para mover em sua mente com revelação, discernimento, sabedoria e entendimento das coisas espirituais. É por isso que o diabo tirou as línguas de 3/4 da igreja. E é muito mais fácil para os crentes serem enganados pelas doutrinas humanas que sempre mudam quando eles estão separados da mais importante ferramenta de ensino que os capacita para aprender diretamente do Espírito Santo. Minha descoberta pessoal da conexão espiritual. Quando comecei a orar em línguas no meu quarto de oração, por horas, todos os dias, eu era tão ingênuo, pois não sabia que estava sendo edificado. Eu apenas sabia que orar em línguas estava fazendo algo positivo para mim.
Ao permanecer no quarto orando dia após dia, minhas horas de oração melhoraram cada vez mais. Eu já estava orando por mais ou menos 2 meses quando meu amigo lenhador chamado Ian me ligou. Ele tem 1,92 m de altura e seu peitoral é grande como um barril. Ele é um homem enorme e troncudo, com um dos corações mais brando para o Senhor que eu já vi. Ian ficou sabendo que eu saía do meu emprego e que estava trancado num quarto para orar todos os dias. Ele tinha um pouco de tempo livre e então perguntou: Davizinho, se importaria se eu viesse orar com você? Não, não me importo, Ian. Pode vir. Então, ele passou a me acompanhar na oração. Nós primeiramente orávamos em inglês e quando não sabíamos mais o que orar, começávamos a orar em línguas, ele em um canto do quarto e eu em outro. Mas, além de orar comigo, Ian também trabalhava por longas horas. Depois de um tempo, ele ficava cansado, finalmente adormecia e roncava por umas 2 horas. Então, seu próprio ronco o acordava. A primeira coisa que ele fazia era abrir os olhos e olhar para ver se eu havia percebido que ele estava dormindo. Eu nunca deixei que ele o notasse. Ian pôde ter tido dificuldade em ficar acordado durante a oração, mas com o passar dos meses, ele se tornou um dos meus conselheiros espirituais. Ele viveu uma vida de fé antes de mim. Graças a ele, fui introduzido a certas verdades sobre a fé que estabeleceram o fundamento para o meu próprio andar na fé. Depois de orar por 3 meses, algo incomum aconteceu. Um dia, eu estava lendo uma passagem da Bíblia que já havia lido muitas vezes antes. De repente, parecia que aqueles versículos em particular levantaram da página e o entendimento daquela passagem explodiu em todas as direções dentro do meu espírito. Antes disso, eu não fazia ideia do que aquilo significava e depois passei a entender. Pela primeira vez, a unção interior que nos ensina todas as coisas me explicou aqueles versículos. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. 1 João, capítulo 2, versículo 27. Eu estava muito maravilhado, pensei, ó Senhor, o que está acontecendo? Eu sempre pensei que estes versículos significavam outra coisa. Eu havia aprendido interpretações muito diferentes em meus dias ultrassantos. Esta mesma experiência começou a acontecer frequentemente comigo. Todas as vezes que o Espírito Santo me dava mais revelações da palavra de Deus, eu esperava impacientemente por Ian para contar tudo a ele. Eu perguntava, Ian, você já viu este versículo? Bem, sim, Davizinho. Você sabe o que isso significa, Ian? Ele começava a me explicar com uma confiança de um conselheiro espiritual. Bem, Davizinho, significa isto e aquilo. Eu falava esperando que ele me explicasse o suficiente para eu ter certeza de que ele não sabia o que eu sabia. Então, eu não me segurava e o interrompia. Não, Ian, significa isso. E contava-lhe o que o Espírito Santo havia acabado de me ensinar. Ele olhava para mim e perguntava, como você entendeu isso? Eu não sei, Ian. Existe algo que explode no meu interior. Eu nem sei como ou por que isso acontece, mas de repente eu entendo estes versículos. Naquela época, nenhum de nós dois sabia por que eu recebia toda aquela revelação repentinamente. Então, tentávamos achar uma razão. Eu acho que sei, Ian. Eu dizia, eu saí do meu emprego para entrar em tempo integral no ministério há alguns meses atrás. Eu não tenho salário e ninguém para eu pregar. Então Deus deve estar me enchendo com revelação,
porque eu sou um pregador. Se ele não fizer isso, com que eu vou pregar? Então, cheguei à conclusão de que Deus estava me dando a revelação porque eu havia entrado tempo integral no ministério. Porém, mais tarde, descobri o erro naquele jeito de pensar. Eu conhecia pregadores que havia estado no ministério em tempo integral durante toda a vida, mas mesmo assim nunca havia falado algo realmente edificante. Com o passar do tempo, o Senhor me deu a revelação daquilo que estava trazendo estas revelações. Ele estava se comunicando comigo da mesma maneira que ele se comunicaria com qualquer outra pessoa que ora nos mistérios em línguas, diante do seu trono. À medida que eu orava os mistérios divinos, todos os dias, Deus respondia à minha oração, ajudando-me a entender melhor a mente de Cristo. A palavra de Deus começou a se tornar viva em mim. E isto, meu amigo, é uma parte importante da edificação. Aqui está uma ilustração natural do que acontece quando recebemos uma revelação para que você possa entender melhor o processo. Você pode igualar a oração em línguas com o discernimento de informações num chip de computador. Qual é a linguagem do computador? Línguas. Então, você ora em línguas, hora após hora, alimentando constantemente mistérios divinos, aquele chip de computador. Em um certo momento, o Espírito Santo instala instantaneamente o conteúdo daquele chip em seu espírito, liberando em um milésimo de segundo a revelação que ele possuía. De repente, o seu espírito entende um aspecto da Bíblia completamente diferente do que você já havia entendido. Demoraria meses para você entender e ensinar a outros tudo o que você recebeu em um milésimo de segundo. Por quê? Porque o seu espírito é capaz de entender e receber centenas de milhares de pedaços de informações em um segundo. A mente natural, que é o problema, o seu cérebro é limitado, só pode assimilar um parágrafo de revelação por vez. Quanto mais você ora em línguas, mais você descarrega mistérios divinos naquele chip de computador. Quando o Espírito Santo o instala no seu espírito, e libera a revelação, de repente você começa a entender a mente de Cristo, o mistério de Cristo em você. A esperança da glória começa a nascer em seu espírito, acompanhado de uma grande fé. Então, a fonte de revelação de Paulo é a maneira pela qual ele recebia estas ambas revelações do livro de 1 Coríntios. O Espírito Santo revelou a ele mistérios escondidos de sabedoria divina através das línguas para edificação pessoal. E o mesmo dom que ele, apóstolo Paulo, usou para receber a revelação está disponível para você e para mim. É um dom que você pode exercitar de acordo com a sua vontade, a propósito, apenas porque você quer, hora após hora. Final do capítulo 6.